Olá, a eleição da BI vai ser nesta sexta-feira. Hoje, Otávio Costa e Regina Pimenta falam das prioridades para a nova gestão da BI. A defesa intransigente da liberdade de imprensa, para nós, é indispensável para que a BI, junto com as demais forças democráticas do país, possa garantir as eleições à presidência da República em outubro, agora, deste ano, e o respeito absoluto aos seus resultados. E o importante é que a BI trate e discuta questões relativas à nossa profissão, questões relativas ao futuro da imprensa no Brasil, ao futuro do jornalismo no Brasil. A comissão eleitoral decidiu que a eleição vai ser totalmente virtual pela internet, mas é bastante fácil. Quem está apto a votar recebe por e-mail uma senha e pode entrar no link ali mesmo, no e-mail, no dia da votação, ou na página da ABI, onde tem Vote Aqui. Basta seguir as recomendações. Você vai encontrar uma outra página onde tem que colocar seus dados e a senha que foi enviada. Logo depois, se você optou pela chapa 2, coloque ali, chapa 2, confirme e anote esse seu protocolo. Bem fácil, não? Olá, eu quero conversar um pouco com vocês sobre as atribuições da vice-presidência da BI. A vice-presidência, ela abriga a Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos. E como a proposta de nossa chapa se baseia na gestão participativa, a ideia é constituir uma comissão forte, integrada por pessoas de diversos estados do país, com histórico de militância nessas áreas, e assim tomar as decisões de forma colegiada. Segundo as mais recentes pesquisas da FENAGE, em 2021, mais uma vez, o presidente da República foi o responsável direto por quase 35% do total de agressões a jornalistas. Diante desse quadro, a BI tem que ir além da distribuição de notas de repúdio. Só entre o final de março e o início de abril, tomamos conhecimento de graves casos de violência contra jornalistas. Na Bahia, a polícia foi chamada pela direção da mineradora inglesa Brasil Iron para expulsar uma equipe da Repórter Brasil. Em São Paulo, ocorreu o caso do jornalista Luiz Nassif e seu portal GGN, que dá sequência a um problema que se intensificou nos últimos anos, o assédio judicial a jornalistas, que não se limita a censurar, o que, por sinal, é expressamente proibido pela Constituição, mas também sufoca financeiramente, sobretudo, os veículos independentes, e chega, inclusive, a levar jornalistas à prisão por crime de opinião. Já em meados de abril, o esfaqueamento do jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo, também em Brasília, foi apontado como crime de latrocínio, mas essa motivação é questionável. Enfim, para enfrentar essas situações, pretendemos fazer um levantamento por estado dos casos de censura e intimidação de jornalistas e veículos, e estabelecer uma articulação política abrangente e permanente junto a entidades representativas da sociedade civil, aos poderes da República, às mais de 20 organizações de jornalistas existentes no país e às organizações patronais do setor, como a ANJ e a ABERT. Também fazem parte do programa da chapa ABI Luta pela Democracia monitorar qualquer iniciativa legislativa de interesse do jornalismo e dos jornalistas, e também persistir nas interpelações judiciais de governantes, parlamentares, juízes e desembargadores que agridem o jornalismo e os jornalistas, e que, infelizmente, também tem ocorrido com muita frequência. A defesa intransigente da liberdade de imprensa, para nós, é indispensável para que a BI, junto com as demais forças democráticas do país, possa garantir as eleições à presidência da República em outubro, agora, deste ano, e o respeito absoluto aos seus resultados. A campanha está chegando ao fim e eu fico pensando aqui na pergunta que mais me fizeram, né, em todas as entrevistas, que foi exatamente
quais são as prioridades da nossa gestão à frente da ABI, né? da Chapa 2. No plano político, a prioridade já é bastante conhecida, né? É lutar pela democracia, lutar pelos direitos humanos, lutar pela liberdade de expressão, porque isso faz parte do DNA da nossa entidade. Então, caso sejamos eleitos, nós vamos dar continuidade ao enfrentamento a esse governo fascista de Jair Bolsonaro e também vamos participar intensamente da campanha de eleição para o próximo presidente da República. Nós estamos com Lula, isso não é segredo para ninguém. E eu acho que qualquer pessoa que se preocupa realmente com a defesa da democracia no Brasil vai ter que apoiar o ex-presidente Lula contra Jair Bolsonaro. Então essa posição nossa é pública e nós estaremos ao lado de Lula durante toda a campanha, principalmente no segundo turno, porque o que está em destino não é esse ou aquele partido, o que está em destino é o futuro do nosso país. Então a ABI vai lutar sim, né, pela vitória de um candidato progressista. E o candidato progressista com chance de derrotar Bolsonaro é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, isso é a história da ABI. A ABI sempre lutou pelo Estado de Direito nesse país, sempre lutou pelos direitos humanos, sempre lutou pela liberdade de imprensa e pela liberdade de expressão. E nós vamos levar essa bandeira adiante. Em outro plano, nós temos questões que envolvem a nossa profissão. E em relação a essas questões, a atual diretoria avançou muito pouco. Na verdade, deu pouca importância a isso. Nós temos a questão da democratização dos meios de comunicação, nós temos a questão da própria regulamentação da profissão de jornalista no país, quer dizer, nós perdemos o diploma numa penada de Gilmar Mendes, e isso realmente tem que ser revisto, né? Nós temos, de novo, que ter uma regulamentação da nossa profissão e temos que resgatar o diploma de jornalista, a importância do diploma de jornalista. Essas questões e todas as questões que envolvem a nossa profissão, nós temos que levar adiante, nós temos que nos empenhar. Elas são prioritárias, sim, para a nossa gestão futura. Elas são prioritárias para a nossa chapa. Nós achamos que a ABI tem que discutir os rumos do jornalismo no Brasil, os rumos da imprensa no Brasil. Isso passa pela democratização dos meios de comunicação e passa pela regulamentação da nossa profissão. Uma outra questão, e essa eu considero também fundamental, é a questão do assédio judicial aos jornalistas e aos grandes repórteres investigativos desse país. É impossível deixar a coisa como está. Jornalistas, a todo momento, são alvo de ações judiciais. Como não há mais a lei de imprensa, as pessoas se baseiam na nossa Constituição, se baseiam no dano moral, se baseiam, pedem o direito de resposta e entram com ações por dano moral. Mas muitas vezes fazem isso de uma forma pulverizada. Isso já está em discussão no STF, uma ação da Abrage e que teve o endosso da ABI. Ou seja, você abre ações simultâneas em vários fóruns contra o mesmo jornalista pelo mesmo motivo. Ora, isso não faz sentido nenhum, não é verdade? Não faz sentido nenhum, um abuso do direito. Então, está sendo discutido, está na mão da Justiça Rosa Weber, e a ideia é centralizar num único fórum uma ação contra jornalista no fórum, no próprio domicílio do jornalista. Esse é um grande avanço, né, se o STF aprovar esse parecer de Rosa Weber. Mas, além disso, há outro tipo de ação, não essa ação pulverizada em vários fóruns, mas ação movida contra o jornalista pela mesma pessoa. Nós temos no Rio Grande do Sul o empresário, esse dono da Avan, Luciano Hang, que abre ações a todo momento contra jornalistas, por dano moral. Ele alega prejuízo, ele alega difamação, ele alega calúnia e vai abrindo ações enfileiradas contra os jornalistas. Vários jornalistas do sul do país, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, são alvo dessas ações de Luciano Hang. Não, isso não pode continuar. Luiz Nassif, recentemente, foi alvo de uma ação de censura. Mandaram ele retirar do site dele, um juiz ligado ao desembargador Luiz Weiter, 3 matérias publicadas que dizem respeito ao desembargador, que, insatisfeito com as notícias de Nassif, além da ação contra Nassif
por dano moral, pedindo indenização, pediu também a censura, e censura não cabe mais nesse país. A ministra Carmen Lúcia já se manifestou sobre isso, dizendo que cala a boca nunca mais. E, no entanto, o cala a boca continua com medidas e ações pedindo censura de matéria de jornalista. Marcelo Aula também foi alvo disso. Eu fui alvo de ações por dano moral de Gedel Vieira Lima e tem uma ação ainda correndo na justiça do ministro Gilmar Mendes, entendeu? Eu acho, então, que isso aí é realmente um risco enorme para a nossa profissão, porque quem é alvo dessas ações, evidente que não trabalha com ampla liberdade, se sente cerceado, se sente amedrontado, entendeu? Então, é uma arma contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão, que vem sendo usada com frequência nesse país. Eu acho que talvez um caminho seja a edição de uma nova lei de imprensa, discutida amplamente no Congresso e com a participação da sociedade e dos jornalistas. Essa é uma prioridade nossa, como as outras às quais eu já me referi. O importante é que a ABI trate e discuta questões relativas à nossa profissão, questões relativas ao futuro da imprensa no Brasil, ao futuro do jornalismo no Brasil. A ABI é a casa do jornalista, desde que ela foi fundada por Gustavo de Lacerda. Gustavo de Lacerda tinha uma preocupação, a valorização de nossa profissão. E essa é uma nossa preocupação, e assim será se a nossa chapa for eleita para dirigir a ABI. Conto com seu voto, contamos com seu voto. Chapa 2 no dia 29. A eleição da ABI já vem aí. A eleição da ABI já vem aí. Vote na chapa ABI Luta pela Democracia, com Otávio Costa e Regina Pimenta.